Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais essa videoaula. Começamos essas videoaulas falando sobre a Trindade e seguimos com 2 vídeos sobre quem é Deus. Um falando sobre o poder de Deus e outro sobre a paternidade de Deus. Agora estamos em uma sequência com 2 videoaulas sobre quem é Jesus. Primeiro falamos sobre Jesus como um pastor e agora vamos falar sobre Jesus como um amigo a ser imitado. Mas antes disso, vamos começar com uma oração. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, Senhor. Abençoa essa aula, Senhor, que nós possamos aprender mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar a nossa videoaula de hoje de uma forma um pouco diferente. Hoje vamos começar com uma brincadeira. Você já fez a brincadeira do espelho? Talvez você tenha feito, mas sem saber que esse era o nome. Na verdade, não sei se esse é o nome da brincadeira, mas vamos chamar de brincadeira do espelho. Primeiro, nós vamos fazer essa brincadeira aqui, eu e você. Depois, você vai pausar o vídeo e vai brincar um pouco com alguém da sua casa. Se não tiver ninguém na hora que possa brincar com você, não tem problema. Você já vai ter experimentado a brincadeira e você pode brincar com essa pessoa depois. Então, eu vou explicar e depois nós vamos fazer. A brincadeira é simples. Podem brincar quantas pessoas quiserem, mas uma tem que ser o mestre. Aqui, eu vou ser o mestre. Depois, em casa, vocês podem trocar. Então, primeiro, vocês vão ficar de frente para a televisão, para o notebook, para o celular, para o tablet, aonde você estiver assistindo esse vídeo. E tudo que eu fizer, você tem que imitar. Essa tem que ser a brincadeira. Uma pessoa faz e todos os outros imitam. Lembre-se que é sempre o mestre que faz. Então, vamos fazer? Agora que nós já brincamos um pouco, você pode pausar esse vídeo e brincar um pouco em casa com a sua família e depois voltar para terminar de assistir. Você já voltou? Não tinha visto. E aí, foi legal brincar com a sua família? Espero que você tenha gostado. Depois conta se vocês trocaram, se você foi mestre ou se outra pessoa foi mestre, mas agora eu quero que você pense uma coisa. Foi muito difícil imitar alguém? Eu acho que foi, né? Pra mim, que era o mestre, era fácil, porque era só eu pensar no que eu queria e fazer. Agora você tinha que esperar fazer, ver o que eu estava fazendo e imitar. Nossa, até pra falar isso cansa. Existe uma coisa chamada tempo de reação. O tempo de reação é o tempo que nós levamos para ver uma coisa, pensar e fazer igual. Por exemplo, vamos fazer mais um teste rápido? Eu vou bater palmas. Eu falei para você o que ia fazer, então se você fosse me imitar ia ser mais fácil porque você já sabia o que eu ia fazer. Agora eu vou fazer uma coisa para você imitar. Tá vendo? Foi igual na hora que eu estava brincando. Demora um pouquinho, porque você precisa primeiro ver o que eu estava fazendo para depois fazer. Isso acontece na vida. Nós aprendemos através da imitação. Aprendemos a falar porque ouvimos a nossa família falar. Por isso que cada criança fala um idioma diferente. Você não vai ver uma criança... Vamos pensar que uma criança nasceu na China, mas ela veio para o Brasil bebezinha. Não é porque ela nasceu na China que ela vai falar chinês. Ela vai falar português, porque ela aprendeu a falar imitando quem mora aqui no Brasil. Tá, mas o que isso tem a ver com o tema de falar que Jesus é um bom amigo? Jesus é um bom amigo para imitar. Verdade, Jesus deixou lições muito valiosas na Bíblia, coisas que ele fez ou que ele deixou de fazer, que nós somos convidados a imitar. Vamos ver algumas coisas que podemos aprender e imitar de Jesus? Eu vou falar agora 5 versículos que mostram 5 coisas que podemos imitar de Jesus. Quer dizer que só tem 5 coisas que podemos fazer igual a ele? Não, a Bíblia conta várias histórias de atitudes de Jesus e de pessoas que aprenderam a imitar a Jesus que podemos fazer também. Depois desses 5 versículos, eu vou falar mais alguns que você pode ler depois. Se você ainda não sabe ler, é só pedir para o papai ou para a mamãe ler para você. No final do vídeo eu vou deixar escritos os versículos também, caso você não consiga ler agora. É muito importante que... Lembra que eu falei
falei no início do vídeo sobre o tempo de reação, o tempo de reação acontece porque nós não sabemos o que a pessoa vai fazer para imitar. Mas com Jesus não precisa ser tão difícil assim. Nós podemos saber de antemão. Ou seja, quando conhecemos a Bíblia, já sabemos o que Jesus espera de nós em cada situação. Então vamos lá aprender um pouco mais sobre Jesus. O primeiro versículo que vamos ler hoje está em Hebreus capítulo 5, versículo 8. E esse versículo diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus, mesmo sendo Deus também, ele era obediente. Então tá aí, ó, a primeira lição que podemos aprender com Jesus é a obediência. Agora vamos ler 2 versículos de Marcos. O primeiro está em Marcos, no capítulo 2, no versículo 17. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Jesus ele era acolhedor, ele não fazia acepção de pessoas. E o que é isso? É quando você escolhe ser amigo de um e não de outro. Ele aceitava a todos. Naquela época, as pessoas eram muito preconceituosas com os pecadores e com alguns grupos de pessoas. E Jesus acolheu a todos. E o outro versículo de Marcos, que vamos ler, está no capítulo 6, no versículo 30, que diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Jesus era uma pessoa acessível. Ele não se achava o tal porque ele era o Filho de Deus. Todo mundo conseguia falar com ele. Ele era uma pessoa normal, ele não se achava melhor do que ninguém. Então, isso é outra coisa que também podemos aprender com Jesus. Vamos lá para outros 2 versículos. O próximo que vamos ler está no livro de João, no capítulo 15, versículo 13. Que diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus, ele era um amigo. Por isso que o nome dessa lição é um amigo a ser imitado. Ele era amigo de todos. E um amigo, ele tem características muito importantes. Ele te conhece, ele quer o seu bem e ele é sincero com você. Então, Jesus, ele é sincero com você. Se você fizer alguma coisa que não agrade ao nosso Pai, que é Deus, através do Espírito Santo, ele comunica no seu coração. Ele também te conhece e ele quer ser conhecido por você. E ele quer o seu bem, por isso que ele deixou a Bíblia para nos ajudar e nos ensinar. E também deixou o Espírito Santo para ser nosso consolador. Olha só quantos presentes esse nosso amigo nos enviou. Tá, o último versículo que nós vamos ler hoje está no livro de Lucas, no capítulo 23, versículo 34. Vamos ver mais uma coisa que podemos aprender e imitar de Jesus? Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Olha que lindo, esse versículo Jesus falou quando estava sendo crucificado. Imagina, Jesus ele era inocente, foi condenado, estava sendo crucificado sem ter feito nada de errado e ainda pediu para o Pai perdoar aquelas pessoas porque não sabiam o que estavam fazendo, não sabiam que estavam crucificando o Filho de Deus. Ele era um perdoador, ele não guardava rancor das pessoas. Isso é uma lição muito importante que podemos aprender com Jesus. Agora eu vou falar mais alguns versículos para depois você ler com o pai, com a mãe, ou se quiser dar uma pausa no vídeo rapidinho e ler esses versículos também pode. Então, anota aí, o versículo vai aparecer aqui embaixo e também lá no final do vídeo. Nós temos Mateus capítulo 20, versículo 28. No livro de João temos os versículos 34 do capítulo 4, o versículo 33 do capítulo 11 e o versículo 6 do capítulo 4, além do versículo 21 do capítulo 20. E mais um versículo lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Repetindo, Mateus 20, 28, João 4, 34, João 11, 33, João 14, 6, João 20, 21 e 1 Pedro 2, 21. Então, aí mais 6 versículos para você ler com seus pais ou sozinho e aprender um pouco mais sobre Jesus.
Você pode perguntar, será que é difícil ser imitador de Jesus? Tá, eu vou te responder. Realmente é difícil, tá? Não é nada fácil. Porque nós somos humanos e às vezes queremos fazer coisas que, por mais que sejam muito legais e que a gente quer muito fazer, não agrada ao Senhor. E isso não é ser um imitador de Cristo. Mas para ficar um pouco mais fácil, eu tenho 2 dicas para você. Primeiro, conhecer a palavra, conhecer a Cristo. Lembra que eu falei que um amigo conhece o outro amigo? Então, Jesus te conhece, mas você conhece a Cristo? Essa aqui é uma das melhores maneiras de você conhecer. Além de, claro, orar, porque orando é a nossa conversa com Ele. E é meio difícil ter um amigo com quem você não conversa, né? Acho que essa amizade não rola. Mas, além de conhecer a Cristo através da palavra e da oração, existe uma outra coisa que também podemos fazer, tá? Não podemos descartar essa primeira coisa. Mas tem uma outra que pode tornar isso um pouco mais fácil. Olhe as pessoas ao seu redor. Pense naquelas que você olha e fala assim, aquela pessoa é uma imitadora de Cristo ou um imitador de Cristo. São pessoas que, mesmo sendo humano e errando às vezes, nós conseguimos ver Cristo nela. O que é ver Cristo numa pessoa? É conseguir ver que aquela pessoa diariamente se esforça para ser semelhante a Ele. Então podemos, além de ler a palavra, para aprender sobre o nosso amigo, conversar com ele através da oração, olhar para essas pessoas que o imitam e imitá-las também. E isso é uma valiosa lição que nós aprendemos no nosso versículo para memorizar de hoje. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Agora descubra quais dessas palavras não fazem parte do nosso versículo para memorizar de hoje. Meus, deles, Cristo, amigos e imitadores. Quais dessas palavras não fazem parte do nosso versículo? Você consegue adivinhar? Vou dar uma dica. 2 dessas palavras não fazem parte do nosso versículo. Tente lembrar quais são essas 2 palavras. Se você falou que as palavras meus, imitadores e Cristo estão no nosso versículo, você acertou. As palavras amigos e deles não fazem parte do versículo de hoje. Muito bem, agora vamos para a segunda parte da nossa memorização do versículo. Vamos colocar essas palavras na ordem correta dentro do versículo. Agora você vai usar as palavras da questão anterior para completar o versículo. Basta colocá-las na ordem correta. No nosso quiz de hoje vai ser bem fácil. Não esqueça que essa é aquela hora que você pode chamar todo mundo para participar e ver quem vai ganhar. Mas eu acho que essa todo mundo vai ganhar, porque todo mundo que está assistindo com certeza conhece pelo menos um pouquinho sobre Jesus. Então, vai aparecer algumas imagens na tela e você vai ter um tempinho para olhar e pensar. Essa atitude eu imito ou não imito? Ou seja, é uma coisa boa ou uma coisa ruim de se fazer? Vamos ver quantos pontos você consegue? Começou! Meu melhor amigo é Jesus Cristo, pode crer. A sua palavra eu vou sempre obedecer, pois eu sei, ele tem sempre o melhor pra mim. A vida com Jesus é mesmo uma aventura, mesmo na tristeza, sua mão que me segura. E por isso vou me alegrar, vou celebrar assim. Vou louvar a Cristo com minhas palmas.
desafio dessa semana está dividido em 2 partes, mas você pode enviar um vídeo só com as 2 partes, tá? Não precisa enviar 2 vídeos. Se quiser também não tem problema, tá? Então você vai primeiro falar uma coisa que você já aprendeu a imitar de Jesus e uma coisa que você entende que precisa aprender. Não precisa ser só os 5 pontos que eu já falei. Pode ser outras coisas que você também lembra sobre Jesus. A segunda parte desse desafio é um pouquinho mais difícil, mas dá para fazer tranquilo. Você vai escolher uma pessoa que você considera ser semelhante a Cristo e vai dizer o porquê você escolheu essa pessoa. Por que você acha que essa pessoa é um imitador ou uma imitadora de Cristo, mas tem uma condição. Não pode ser os seus pais, porque eles vão estar ajudando a fazer o vídeo. Então, eu estou esperando o seu vídeo e encontro vocês na nossa próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!